Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras trazemos nos canais da Universidade do Futebol profissionais de altíssima relevância que contribuem para o desenvolvimento do futebol brasileiro e mundial. E hoje temos a alegria de receber aqui dois grandes professores, mestres nas suas áreas de atuação. Professor João Batista Freire, conhecido como um dos maiores e mais respeitados pesquisadores do Brasil, que vem desenvolvendo ao longo de muitos e muitos anos reflexões importantíssimas sobre pedagogia do futebol e pedagogia da rua. E também o professor e doutor Lino de Macedo. Ele é professor em psicologia pela Universidade de São Paulo, já orientou mais de 60 teses e dissertações, e ele hoje tem como um dos seus estudos de foco a visão educacional de jogos em uma visão construtivista, ou o uso educacional de jogos em uma visão construtivista. É uma alegria receber vocês para bater essa bola. Eu, então, agradeço em nome da Universidade do Futebol e já começo a perguntar para o professor João Batista e para o professor Lino qual o interesse, o que levou vocês, mestres aí em psicologia e em pedagogia, a se interessarem por jogos. Bem-vindos. Maravilha. Começa aí, João, você... Bem, eu tenho um passado, né, de uma infância de jogos, né? Eu fui criado em Santos, vivi muito a rua, né? A boa parte do que eu aprendi na vida, do que eu sei, né, o pouco que eu sei, boa parte foi aprendido na rua. E sempre me chamou muita atenção o fato de que quase tudo que quiseram me ensinar na escola, eu esqueci. E quase tudo que a rua me ensinou, o mundo me ensinou, eu não esqueci. A população brasileira não sabe português, não sabe matemática, não sabe geografia, não sabe química, não sabe física, e parte dessa população passou 12 anos num banco escolar, né? A mesma coisa acontece no futebol. O menino chega com 11, 12 anos no clube e ele é um craque de bola. O mais provável é que aos 18 anos, se ele se mantiver no clube, ele saiba menos do que sabia aos 12 anos de idade. É como se ele passasse por um processo de desaprendizagem, né? Quando ele chega no clube, e aí ele é obrigado a deixar de ser criança, obrigado a deixar de ser adolescente e obrigado a deixar de jogar, né? Que é aquilo que o amparava nas suas aprendizagens, né? Então, esse é o meu motivo, talvez, maior por me dedicar tanto ao jogo, ao lúdico, nos meus trabalhos pedagógicos. Maravilhoso, professor. Lino, conta um pouquinho para a gente a psicologia e os jogos. Então, eu, na verdade, fiz pedagogia em São José do Rio Preto, na Unesp hoje, né? E fui trabalhar como professor de psicologia do desenvolvimento. E trabalhei como professor de psicologia do desenvolvimento a vida toda, em cursos de psicologia. E aí eu convivo com uma situação muito interessante. Na psicologia, eles me consideram pedagogo, e na pedagogia, eles me consideram psicólogo. Então, eu aprendi a viver numa terra aí, e eu sou bem tratado nos dois campos, né? Então, não estou me queixando. Mas eu aprendi, e a psicologia tem um problema que o teste de inteligência, como eu trabalho com inteligência, cognição, raciocínio, planejamento, antecipação, argumentação, essas coisas todas, se trabalha muito com testes de inteligência. E como eu não sou psicólogo, não quis ser. Bom, é uma história comprida, mas eu renunciei a ter o título de psicólogo, ainda que eu seja hoje o presidente futuro da Academia Paulista de Psicologia. Eu sou da cadeira 22 da Academia Paulista de Psicologia. Mas, então, o jogo,
ele não tem essa restrição de ser só utilizado por psicólogos, né? O jogo é de todos, o jogo é de qualquer um de nós, e ele é uma boa situação para você pensar, observar processos de aprendizagem e desenvolvimento físicos, neurológicos, sociais, culturais, emocionais e cognitivos. Então, eu aprendi a usar os jogos como um recurso de teorizar sobre processos cognitivos, processos físicos, motores, etc., etc. E gostei tanto assim que metade das minhas teses são sobre jogos, e das teses que eu orientei. E eu estou feliz com isso. Felizes estamos nós de termos vocês com esse olhar. Vou passar para o Medina. Lindo esse rótulo aí, né, né, que você teve que lidar, né, como em um aspecto é pedagogo, no outro psicólogo. Eu também me vi assim diante disso, né, que sempre transitei entre a universidade e o clube de futebol, né? Então na academia eu era o empírico e no futebol eu era o teórico. Né? E eu sempre me diverti muito com isso, porque dá para perceber, né, a falta de um olhar sistêmico que às vezes as pessoas têm sobre o conhecimento, sobre a própria vida, né? É muito interessante isso. Mas eu tenho uma pergunta assim específica para o professor Lino, uma específica para o professor João Batista Freire, né? Começaria por o professor Lino. Recentemente, o treinador Marcelo Bielsa, ele afirmou ser totalmente contra a repetição nos treinamentos de futebol, né? Justificando que as repetições servem para memorizar e que a memorização inibe a criatividade, né? Ele afirmou também que o futebol é um jogo, né, que exige muito mais criação do que domesticação, nas palavras dele, né? E, portanto, repetição e criatividade são coisas que não combinam, né? Foi bem taxativo nessa afirmação, muito provocativo, né? Na perspectiva da pedagogia, dos processos de aprendizagem, professor Lino, qual a sua opinião sobre o que o nosso querido Marcelo Bielsa, o treinador argentino, hoje no Leeds da Inglaterra, nos colocou? Então, Medina, eu acho muito, é uma bela pergunta. E eu tenho muitas coisas a dizer sobre isso, e você me interrompe aí se eu estiver falando demais, tá bom, Medina? Faz favor. Veja, vamos pensar o lugar da repetição na antropologia, na filosofia, na religião e na arte, né? Se eu penso, por exemplo, veja, na religião, eu estou pensando em qualquer religião, por exemplo, os sutras budistas, Buda, você tem 800 anos entre a proclamação, vamos dizer assim, dos sutras proclamados por Buda e os escritos desses sutras como memória social. Então, a crença do budista é que esses 800 anos não foram suficientes para descaracterizar a palavra do Buda. E para quem acredita, é como se o Buda estivesse falando. E como é que eles conseguiram, portanto, guardar 800 anos pensando que isso não seria mexido, ultrajado, usando pela música, cantando e repetindo, né? Então, o repetir, agora, repetir um conteúdo para guardar uma forma. Porque para mim isso que o Bielsa quis dizer. Quer dizer, uma coisa é você repetir um conteúdo pelo conteúdo, outra coisa é para você repetir um conteúdo para guardar uma forma. No caso no caso do Buda é a iluminação, a sabedoria, o desapego, enfim, eu poderia dizer muitas coisas sobre isso. Vamos pensar na igreja, por exemplo, na igreja católica, né?
você tem a música, e você tem os refrões, então você tem a música cantada, que é um recurso de você decorar. Decorar é guardar com o coração aquilo que não vale a pena ser esquecido. Algo sagrado, portanto, ou seja, aquilo pelo qual vale a pena se sacrificar. Vamos pensar na música enquanto sociocultural, né? O refrão é algo que se repete. É talvez a coisa da música que você mais guarda, porque ela é insistente. Ela é insistente no melhor dos sentidos, porque ela... Então, agora, só que não é repetir um conteúdo, é repetir uma forma, é repetir um sentido, né? Na filosofia também é a mesma coisa, na arte, veja, aí você tem a repetição enquanto imitar, né? O imitar não é copiar, imitar eu faço do jeito que eu sei, do jeito que eu gosto, do jeito que eu dou conta, e em imitando, isso se torna parte de mim, isso se torna eu. Né? Então, de fato, o repetir enquanto memorizar um conteúdo, enquanto sair de um contexto, seja ele da arte, da filosofia, da religião, da antropologia, etc., isso não vale a pena. Né? Porque você... Veja, uma partida de futebol não se repete, a não ser que, enquanto conteúdo, ela não se repete, a não ser que você queira, você tenha profissionais maravilhosos, ótimos, que eu acho até impossível, né, você repetir uma jogada, porque você tem um combinatório, uma permutação entre trocas impossíveis de serem repetidas. Agora, num treino, você pode repetir habilidade, você pode repetir... Né? Agora, o que eu entendi do Bielsa, e concordo com ele, que se você quer pensar o jogo não enquanto um treino de habilidades, de conteúdos, de exercícios que se repetem, mas enquanto uma dinâmica, né, criativa, cheia de novidades, impossível de ser repetida, etc., que tem uma autonomia. Ele chama a palavra independência no sentido de que as partidas elas não se repetem enquanto conteúdo, elas podem se repetir enquanto forma. As regras são as mesmas, os objetivos são os mesmos, as estratégias podem ser correspondentes, você tem repetições, mas não de conteúdo. E eu acho que era isso que ele queria dizer. Né? Você precisa aprender a enfrentar situações, problemas, né? Porque elas mudam. Então, para mim, a crítica que ele fez da repetição, e eu concordo com isso, é a repetição enquanto conteúdo, a repetição que, na verdade, empobrece, que pede não o melhor do jogador ou dos jogadores num contexto de disputa dinâmico, em que o combinatório das possibilidades é infinito. Uhum. E, Lino, há uma repetição e repetição, né? Eu vejo assim uma diferença, talvez ele tenha também, o Bielsa tenha se referido a isso, que uma coisa é aquela repetição que alguém manda e alguém obedece, né? E aquela repetição que, até por mais paradoxal que possa parecer, a repetição ela pode ter uma motivação intrínseca do próprio atleta e a repetição passa a ser um gesto criativo também, né? Porque ele tenta, na repetição, se superar e alcançar algo mais que a repetição mecânica, quando alguém manda e alguém obedece, não consegue captar. Maravilha, perfeito, concordo totalmente com você. Porque, de fato, né, o que quer dizer repetir? Re é um prefixo que quer dizer de novo, novamente, mais uma vez, e petir, de petere no latim, que quer dizer pedir. Então, repetir é pedir de novo. O que você pede de novo? Não é aquilo que já passou enquanto conteúdo, mas aquilo que é eterno enquanto forma. Né? Veja, eu quero te reencontrar porque nós somos amigos.
e porque eu quero repetir o encontro, mas não com os mesmos conteúdos daquilo que nós já fizemos, até por impossível. A gente teria que gravado, só os grandes artistas conseguem repetir conteúdos, mas repetir com criatividade, né? Vamos pensar, por exemplo, um ator de teatro. Ele repete personagens, repete situações e tal, mas de uma forma criativa, onde ele, enquanto ator, faz diferença, né? Então, o repetir, o Piaget fala que o jogo de exercício, por exemplo, que é a primeira estrutura do jogo de exercício, ele tem duas características: repetição e prazer funcional. Repetição não de conteúdo, mas de forma. O que eu sei que pode estar sendo abstrato dizer isso, mas forma é o seguinte: as regras são as mesmas, há algo que é invariante num sistema. E é esse invariante que você tem que abstrair e dominar. Dominar não como conteúdo, mas como forma, como competência. E para isso você tem que ser criativo, você tem que estar aberto às múltiplas possibilidades, você tem que respeitar o outro, você tem que ser inventivo, você tem que ser criativo, né? Senão, você não domina a forma. Maravilha. Uma pergunta para o João Batista Freire. João, dentro do processo de globalização que o mundo vem vivendo nos últimos tempos, né, a gente nota uma tendência de homogeneização dos métodos de treinamento, com muita ênfase principalmente a obediência tática, né? Isso é um fenômeno que a gente tem visto aí nos últimos 15 anos, 20 anos, né? Talvez menos, né? Essa ênfase na obediência tática, né? E o rigor atlético também, que é inerente a essa disponibilidade tática dos jogadores, né? E que muitas vezes elas robotizam os jogadores, né? Tirando muito da sua essência de, vamos dizer assim, de autonomia para jogar, com mais imaginação, mais criatividade, até mais alegria, né? O que a gente pode fazer para reverter essa tendência, João? Então, nós temos ao longo da história, né, do esporte, mais especificamente do futebol, alguns exemplos muito poderosos que contrariam essa insistência, né, que você menciona como globalização, de forçar as equipes esportivas a se comportarem de uma determinada maneira, né, e adotarem um determinado modelo, que tende a homogeneizar as situações do jogo. Então, quando o futebol chegou no Brasil, no final do século XIX, ele não veio para ser praticado pelo povo. Ele veio como um entretenimento, como uma coisa muito gostosa, né? Para ser usufruída pelas elites. Ele veio pela mão de gente que fazia parte da elite brasileira, para ser praticado pelos jovens homens que frequentavam os clubes de elite na época no Brasil: o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, o Palestra, o Corinthians e outros clubes lá do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Mas os pobres não tinham acesso a isso, né? Só que os pobres brasileiros, de alguma maneira, ficaram sabendo do futebol e acabaram vendo pessoas jogando futebol. E acharam aquilo muito interessante, muito engraçado, muito divertido. E começaram a inventar maneiras de brincar ao seu modo daquilo. Então, como os meninos, né, as meninas não tinham acesso na época, né, os meninos brasileiros pobres não podiam praticar aquele futebol inglês, eles começaram a brincar do jeito deles. Começaram a configurar um novo modo de jogar, que era o modo deles de jogar futebol, né? E esse modo foi forjado como? Brincando, né? Se divertindo, com coisas que se podia chutar, né? Bolas improvisadas de meia, latas, né? O que fosse possível. E em terrenos muito variados, descalços.
Então, a população mais pobre do Brasil, que até hoje é julgada incapaz de aprender os conteúdos escolares, reinventou o futebol e dominou o futebol por 50 anos. Como que uma população que é incapaz de aprender geografia, história, química, física, português, consegue aprender uma coisa tão difícil como o futebol? E aprender de um jeito diferente daquele jeito que se ensinava nos clubes. E de um jeito diferente daquele que se ensinava nas escolas. Quem aprende futebol como os brasileiros aprenderam, aprende qualquer coisa. Então, existe não uma escola brasileira de futebol, mas um jeito brasileiro de aprender futebol que nós renegamos, né? Que o mundo já apreciou, mas também renega, porque esse funcionalismo, né, que domina o futebol é terrível, ele é matador. Né? É contra isso que o Bielsa se rebela. Isso que eu estou falando, ele sabe, ele conhece, ele sabe do poder de aprendizagem que tem esse envolvimento esse envolvimento das pessoas com coisas interessantes no mundo lúdico. E ele se rebela contra essa imposição de métodos estúpidos, né? Que não vão ensinar a jogar futebol, como não vão ensinar português, como não vão ensinar geografia, como não vão ensinar física, porque são métodos que ignoram o ser humano, ignoram o contexto de vida das pessoas. E então, por isso que ele se pronunciou daquela maneira, e é claro, as pessoas que não gostam dele vão interpretar as palavras dele de uma maneira, e as pessoas que gostam dele, ou que têm boa vontade, vão interpretar de uma outra maneira. Ele não quis dizer, em hipótese alguma, que não se pode repetir. Claro, o jogador dele vai repetir dribles milhares de vezes, vai repetir cruzamentos milhares de vezes, mas num contexto completamente diferente desse contexto que mata a criatividade no futebol. Né? João, e o que fazer para reverter essa tendência? O que você sugere? A gente enfrenta um universo de pessoas muito poderosas, né? Que se isso dá lucro, é isso que vai ser feito. Agora, nós estamos na contramão, né? Por exemplo, em 1998, eu escrevi pela primeira vez um termo chamado pedagogia da rua. 22 anos depois, nas equipes de base do Brasil todo, os professores falam de pedagogia da rua, mas eles não praticam. Não praticam, provavelmente não sabem nem o que quer dizer rua, do ponto de vista metafórico. Eles nem entendem o que é rua. Porque eles acabam, em boa parte dos casos, não todos, mas boa parte dos casos, eles acabam fazendo o quê? Jogando, fazendo os meninos deles, que aos 11 anos eram craques, eles fazem esses meninos jogar para não perder, eles instilam o medo, né, e não a coragem nesses meninos, e eles não praticam pedagogia da rua coisa nenhuma. Porque... Às vezes até tiram do centro de treinamento, né, João, e leva para a rua asfaltada para eles jogarem na rua. E o resultado é um monte de bolha no pé dos meninos. Né? E eles querem se tornar técnicos profissionais, eles querem fazer carreiras, não têm coragem o que a gente tem que fazer modelos diferentes e mostrar que dá certo. Por exemplo, eu acredito no modo de jogar do Bielsa, acredito no modo de jogar do Fernando Diniz. Então, eles me convencem mesmo não ganhando jogos. Mas eles só convencerão o mundo ganhando jogos. Senão eles não convencem. Né? Medina, eu queria aproveitar um comentário do João para dizer uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho pensado muito, assim, eu tenho refletido muito sobre, né, porque o ser humano sempre lutou pela sobrevivência. Né? Os antigos, por exemplo, eles não dominavam o fogo, não tinham armas ou tecnologias de defesa, de ataque, etc., etc. Então, lutavam o frio, a fome, enfim.
O pobre, ele também, boa parte do tempo de vida, ele luta pela sobrevivência, sobretudo nesses tempos aí de pandemia, né? A luta é pela sobrevivência, porque às vezes o que ele ganha de manhã é para comer de noite e quando muito, etc. Bom, onde que eu quero chegar com esse... Agora, a sobrevivência é muito pouco para nós, a gente precisa de vivência. E onde o pobre tem vivência e não só sobrevivência? Na música, no futebol, no churrasquinho lá de gato com uma cachaça, de repente, conversando com um amigo, né? Jogando uma bola, dançando, tocando uma música. Então, isso é maravilhoso, né? Quer dizer que a pobreza encontra vida, né? Encontra sentido de vida, encontra ludicidade na vida, alegria pela vida, quando ela pode fazer essas coisas do jeito delas, né? Como o João bem mostrou, porque boa parte do tempo eles passam tentando sobreviver e cada vez em piores condições. E é muito lindo isso. Então, nesse sentido, o futebol, né? A música e a dança, a arte, né? O encontro com amigos, etc., são algo que lhes dão vivência, lhes dão humanidade. Isso eu acho maravilhoso, sabe? E, infelizmente, muitas vezes, como o João bem analisou, nós tentamos descaracterizar isso, tentamos desrespeitar isso, tentamos inibir isso, pelos motivos que se costuma dar, né? Perfeito. Vou parar aqui, senão eu não passo a bola para o Rafael e para o Elô mais, nunca mais. Não, mas tá uma aula, nós estamos aqui degustando. Bom, pessoal, eu queria usar uma frase aqui do ex-jogador Sócrates, né, que foi realmente um pensador dentro desse meio aí do futebol, que ele falava que com a bola nos pés nós mudamos o país. Aqui na Universidade do Futebol a gente realmente acredita nesse poder transformador do futebol. Eu queria saber a opinião de vocês, assim, como que o futebol pode realmente transformar o Brasil. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Você quer falar? O Rafael, o futebol já transforma o Brasil para o bem ou para o mal, né? Eu acho que você está se referindo a transformar o Brasil para o bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Transformar o Brasil para um país democrático, para um país onde os negacionistas não comandem, onde os fascistas voltem para os seus esgotos, né? Então, é um país do bem, onde as pessoas bondosas, generosas, né, prevaleçam. Mas eu respeito muito, sempre respeitei muito o Sócrates, não só como jogador, mas como cidadão. E eu convivi um pouco com o Sócrates, porque ele foi um dos fundadores desse movimento chamado Caravana do Esporte, né? E há 10 anos eu rodo o Brasil com a Caravana do Esporte e eu viajei um pouco com o Sócrates por causa disso. E a gente conversava a respeito disso. E ele fazia muito essa pergunta que o Medina fez há pouco, né? Como a gente reverte esse processo, né? Como a gente... E ele acreditar... Por que ele disse essa frase, né, histórica, né? Com uma bola nos pés a gente muda um país. Eu acrescentaria assim, com uma bola nos pés e bons professores e professoras, né? Não basta a bola nos pés, porque a rua ela não tem esse sentido ético que bons mestres, né, mulheres e homens, dão à educação. A rua não tem esse compromisso, né? Mas a bola é extremamente poderosa. Eu julgo que a bola é o objeto mais atraente dentre todos os brinquedos, porque a bola ela exerce essa atração de ser mais imprevisível que os outros brinquedos. E é a imprevisibilidade que cria a tensão, que gera expectativa, que torna o jogo muito encantador, muito atraente. E dos objetos de brinquedo, a bola é o mais imprevisível. Se eu colocar
este objeto aqui, se eu jogar esse objeto agora aqui na mesa, ele para. E eu sei mais ou menos onde ele vai parar. Mas se eu jogar esta bola aqui na mesa, eu não sei onde ela vai parar. E isso vai chamar a atenção da minha gatinha, do cachorro, do meu neto, né, principalmente das crianças e dos animais. Então, a bola é um objeto muito encantador. Então, quando nós fazemos jogos de bola com as crianças, elas ficam muito magnetizadas por aquilo. Então, nós temos as crianças com a gente. Eu tenho dificuldade de ter as crianças comigo quando eu as obrigo a ficar sentadas, sem se mexer, 4 horas por dia. Mas eu não tenho dificuldade de tê-las comigo quando eu as coloco num mundo de jogos, né? E eu conheço o objeto bola e sei que ele exerce essa atração. Então, o que o Sócrates quis dizer é que eu posso ensinar qualquer coisa para formar um cidadão se eu estiver, né, cidadãos, crianças ou adolescentes, se essas crianças e adolescentes estiverem envolvidas num ambiente lúdico. E ele chama especialmente atenção para o ambiente lúdico que tem bolas, né? E talvez dos jogos de bola, o jogo que mais exerce atração seja o jogo de bola com os pés. Aí talvez o Lino queira falar um pouco sobre essa coisa dos pés. Olha, a bola no futebol, dos esportes com bola, a bola é sempre manuseada com as mãos, na altura da cabeça, próxima do sol. Só no futebol a bola é manuseada com os pés, longe da cabeça, né, longe do sol e junto à terra. Imagine as simbologias subjacentes a um jogo de bola com os pés. Foi um privilégio, né, estar aqui com o Lino. Se não fosse a pandemia, talvez a gente se encontrasse, né, em São Paulo, mas é o que temos para o momento, é a internet. Então é muito rico, muito rico. Eu tive aula hoje aqui, mais uma vez com o Lino. Mas desde que eu comecei a lidar com essas questões do lúdico, as pessoas me contestam a respeito de algo que o Lino comentou, né? Como transportar para o ambiente chamado pedagógico, institucional, as coisas que são vividas nessa educação, essa prática educacional do que eu chamo de rua. Quando eu falo rua, é uma metáfora, estou falando do mundo, né? Não estou falando de família, nem de escolas regulares. É o por aí, né? Essa pedagogia da vida. Então, quando eu tiro a brincadeira que as crianças fazem entre elas, no quintal da casa delas, na sala da casa delas, no campinho de futebol, e levo para a escola de futebol, para o clube ou para as escolas do sistema de ensino, eu vou mudar isso. Inevitavelmente eu vou mudar isso e vou matar uma parte da riqueza lúdica desse jogo, né? Porém, a gente tem que considerar que a escola, vamos falar da escola, a escola não é a rua, a escola é outra coisa. Mas quem disse que a arquitetura da escola é a arquitetura mais adequada para ensinar pessoas para aquilo que a humanidade precisa para viver? Essa arquitetura ela é inadequada, ela não comporta de fato o lúdico. Essa escola foi feita para negar o lúdico. O lúdico é um problema gravíssimo para a escola, sempre foi um problema grave para a escola. A escola sequer considera que o ser humano é corpo, ela considera que o ser humano é espírito, e o corpo é outra coisa. Por isso o corpo pode ficar parado, né? Imobilizado. Então, nesse ambiente escolar ou no ambiente clube de futebol, é muito difícil a gente levar a rua para dentro deles. É preciso mudar o ambiente. A rua tem um ambiente. Nós nunca vamos repetir a rua, mas a gente pode mudar o ambiente da escola, a gente pode mudar o ambiente do clube. Quando as crianças aprendem, como aprenderam tão bem o futebol brasileiro,
Elas aprenderam num contexto, numa situação, num certo ambiente, né? Num grupo social. Quando eu jogava bola na rua, eu tinha meu grupo. Dentro daquele grupo, daquela pequena sociedade, era muito importante eu jogar bem futebol. Eu tinha meu papel dentro do grupo social. Eu vivia uma sociedade. A gente tem que mudar o ambiente. A gente tem que criar, na nossa aula, uma ambientação favorável à aprendizagem. A gente tem que criar no clube uma ambientação favorável, uma pequena sociedade. Quando as pessoas criticam muito o trabalho do Fernando Diniz, é que não percebem o empenho dele de criar com os jogadores dele uma sociedade, onde as pessoas se sintam bem jogando, onde jogar bem faz sentido, onde jogar de maneira humana, né, de maneira generosa, de maneira criativa, faz sentido. Não faz sentido num clube formal que segue esses padrões de engessamento da criatividade, não faz sentido jogar bem, não faz sentido ser criativo. Não faz sentido se divertir. E quando o Fernando Diniz faz o seu trabalho, ele tenta dar sentido a esse jogar bem, a esse sentir-se bem, a esse ser feliz jogando. Por que não, mesmo ganhando dinheiro, por que não ser feliz jogando? Outra coisa que técnicos como o Fernando, como o Bielsa e outros mais, né, embora sejam poucos, percebem é que perder faz todo sentido. Eu não jogaria se não houvesse a possibilidade de perder. O Lino é um grande especialista nessa questão do jogo e ele trabalha muito bem isso. Eu não iria para o jogo se não houvesse a chance de perder. O perder dá uma tensão que torna o jogo irresistível, extremamente atraente. É muito bom saber que posso perder. Porque se eu soubesse que eu nunca poderia perder, eu deixaria de ser jogador. E as pessoas que não percebem o sentido do lúdico, o sentido do jogo, elas não conseguem conviver com essa ideia da perda. É mais ou menos como a gente diz, se eu não soubesse que vou morrer, talvez eu me desinteressasse por viver. Mais ou menos por aí. Bom, acho que ficou claro que a gente precisaria aí, né, desdobrar esse papo aí em outros, né? Até para poder ter tempo de fazer outras perguntas, né, que estavam já na nossa ideia, né, como se fintar, driblar cone é a mesma coisa que fintar e driblar oponentes, né, seres humanos vivos, né? Mas acho que foi maravilhosa a conversa, a contribuição, né, que vocês deram aí para o Fut Talks, para essa entrevista. Só temos que agradecer a vocês, né, a disponibilidade, e fica já o convite para que a gente crie outras oportunidades para bater papos tão interessantes quanto esse. Tá? Muito obrigado, professor Lino, professor João Batista Freire, né? E essa, em nome da Universidade de Futebol, agradeço a vocês, né, em nome da Heloísa, do Rafael, né, do André, aí, que está na retaguarda. Muito obrigado. Foi maravilhosa a conversa. Obrigado a vocês. Obrigada, gente.